Olá pessoal, eu sou a professora Ivana da Cruz e hoje eu estou aqui gravando a nossa quarta videoaula que vai versar sobre a histologia dos sistemas tegumentar, endócrino e urinário. Por que que eu resolvi gravar essas aulas juntas? Eu já explico por quê. Porque esses sistemas vão ter algumas diferenças, principalmente relacionadas com o tecido epitelial que compõe eles, que vale a pena, então, nós estudarmos de modo mais agrupado para podermos aproveitar melhor as aulas práticas. Então, vamos comigo estudar o sistema tegumentar, do qual a gente foi focar muito a estrutura da nossa pele. Então, vamos começar falando da histologia do sistema tegumentar. O sistema tegumentar é composto por pele e anexos, pelos, unhas, glândulas sudoríparas, sebáceas e mamárias. E também ele vai ter um sistema epidérmico que vai ser formado pelo tecido epitelial e um sistema dérmico que vai ser formado pelo tecido conjuntivo, certo? Além dos pelos, das unhas, nós também vamos encontrar nesse sistema glândulas sudoríparas e também glândulas sebáceas. Aqui eu já destaco que pode parecer que não seja, mas a pele é um órgão e é um dos maiores órgãos do nosso corpo que tem diversas funções. Entre essas funções da pele, nós podemos considerar que ela protege o nosso corpo contra a desidratação, ou seja, a perda de água para o meio externo, protege contra atritos, protege contra danos causados pelos raios ultravioletas que são provenientes do sol, e também ela vai possuir uma extensa rede sensorial que nos permite detectar agressões ou situações que nós precisamos controlar em relação ao meio externo, como é o caso da temperatura, da umidade, ou também o tato, ou mesmo algum agente agressor que nos cause dor, por exemplo. Por esse motivo, nós podemos dizer que a pele apresenta uma íntima relação com o sistema nervoso através de condução de sensações, como eu falei, tato, dor, cócega, prazer, etc. A nossa pele, ela também vai ter uma função termorreguladora. O que quer dizer isso? Ela vai auxiliar a manter de uma maneira praticamente constante a nossa temperatura corporal interna, que ali nos nossos órgãos e vísceras é cerca de 37 graus centígrados. E também ela vai participar na função de excreção, na síntese da provitamina D3, que vai ser fundamental para nós mobilizarmos o cálcio da nossa dieta, que vai acabar sendo depositado nos nossos ossos, e também apresentar células e moléculas relacionadas com a defesa contra patógenos. Então, a nossa pele está muito associada com o nosso sistema imunitário. Bom, em termos histológicos, a nossa pele vai ser constituída por dois tecidos interconectados, que eu até já comentei um pouco antes, que a gente chama de epiderme e derme. Conforme a localização da nossa pele, nós podemos ter modificações histológicas importantes para ela cumprir a função daquele órgão. Então, por exemplo, na palma das mãos e nas plantas dos pés, que vão sofrer um atrito maior com o meio ambiente, a nossa epiderme da pele vai ser mais espessa. Por isso que nós chamamos de pele grossa ou espessa, aquela que nós encontramos nestes locais. Em outros lugares, nós vamos ter o quê? Uma pele mais fina, o que significa que vai ter uma estrutura histológica um pouco mais diferenciada, certo? Na pele, então, quando nós vamos observá-la, nós vamos ver que
A epiderme, que está aqui, ó, representada em vermelho, vai ser formada por múltiplas camadas de tecido epitelial que vão estar conectados com o tecido conjuntivo subjacente, certo? E esse tecido epitelial formado por múltiplas camadas é que a gente conhece genericamente como epiderme, assim como o tecido conjuntivo em anexo é conhecido como derme. A derme, ela também vai apresentar diferenças na sua constituição do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo mais próximo da epiderme vai ser um tecido conjuntivo frouxo, e aquela derme mais profunda, muito próxima das células que formam o tecido adiposo, ela é constituída pelo tecido conjuntivo denso. Em relação à origem embriológica da pele, é importante nós destacarmos que ao longo da embriogênese, a epiderme vai se originar da camada germinativa ectodérmica, certo? E por outro lado, a derme vai se originar da camada germinativa, que é multicelular, como o pessoal da odonto vai aprender no final dessa disciplina, e o pessoal da biologia já aprendeu na disciplina só de embriologia. Ela é multicelular. Então, o tecido conjuntivo que forma a derme, ele é originário aqui do mesoderma, certo? Principalmente dos mesodermas que estão próximos à notocorda, que se formou no início da nossa embriogênese e que é chamado de mesoderma paraxial e que dá origem a blocos condensados de mesoderma chamados somitos. E esses somitos, parte dessas células é que vão formar então aqui esse tecido conjuntivo. Vamos agora, então, estudar com um pouco mais de profundidade as características histológicas da epiderme. A epiderme vai ser formada por 4 grandes camadas de células multicamadas também, né? Que formam o que nós chamamos de epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, tá? A primeira camada nós chamamos de estrato basal, que está próxima ao tecido conjuntivo e que forma, né, produz todas as outras células que vão dar origem às outras camadas mais superficiais, tá? Aí depois eu vou ter o extrato espinhoso, o granuloso, o lúcido em certas condições e o córneo, tá? Aqui, ó, o que eu posso destacar para vocês, ó? Eu tenho o que eu chamo de cristas dérmicas que formam essas invaginações, e aqui eu tenho, então, aqui, ó, a camada basal, como eu tenho o tecido epitelial aqui, né, eu vou enxergando que ele vai modificando as suas estruturas citológicas de acordo com a posição dessas células. Com certeza, esse esquema apresenta melhor essas 4 camadas que eu sempre vou encontrar na nossa pele, assim como a presença de células especiais. Isso mesmo, a nossa epiderme não vai ser feita só de células epiteliais, tá? Nós temos presenças de células especiais, que são as células de Langerhans, os melanócitos, as células de Merkel e além dos queratinócitos, tá? Então aqui, ó, vocês podem observar que eu tenho uma camada germinativa que vai estar ligada à derme pela membrana basal. Aí eu vou ter células que vão progressivamente ficando mais achatadas até eu chegar na camada córnea, do qual vai ser composta por células mortas, que é a última camada da nossa pele, certo? E aí eu tenho aqui aquelas células especiais que a gente já vai falar. Para nós entendermos melhor, então, como é que funciona a estrutura da nossa epiderme, vamos começar comentando a respeito da camada germinativa. Essa camada germinativa, ela vai conter as células
tronco adultas da epiderme. E ela tem uma atividade mitótica constante, ou seja, ela está sempre produzindo novas células, que vão dar origem às células dos estratos superiores e também, quando é necessário, quando a gente engorda, também vai dar origem à maior quantidade de pele que vai se formar, né, ao redor do nosso corpo. Em decorrência do grande número de células e da maior pressão nas faces laterais, as células da camada germinativa, elas são colunares, ó, elas se apresentam como se fossem coluninhas, e elas é que produzem e se conectam com a membrana basal, que vai formar o que, pessoal? Que vai praticamente colar a epiderme à derme, ao tecido conjuntivo, certo? E ela vai poder também se conectar a essa membrana basal, porque essas células da camada germinativa possuem junções do tipo M-desmossomos, certo? E esses M-desmossomos ligam essas células à membrana basal. E uma célula à outra é ligada através de junções do tipo desmossomos, certo? No extrato basal, também nós vamos encontrar dois tipos de células especializadas, os melanócitos e as células de Merkel. Essas células também têm origem embrionária ectodérmica, se diferenciando a partir de células remanescentes que vão formar o tubo neural, tá? Essas células remanescentes que surgem quando acontece a formação do nosso tubo neural, que depois vai dar origem ao nosso cérebro, a nossa coluna vertebral, elas são conhecidas como células da crista neural, tá? Então, essas células de Merkel se formam aí. Já os melanócitos também vão ser formados dessas células da crista neural, ok? E eles vão conter, como vocês estão vendo aqui, ó, prolongamentos citoplasmáticos. Por quê? Porque essas células, pessoal, elas vão produzir melanina, que vai dar cor para a nossa pele, e essa melanina, então, ela vai poder ser esparramada para as outras camadas mais superficiais, justamente através desses prolongamentos. Por que que os melanócitos são importantes e qual a relevância da cor da nossa pele? Basicamente, nos proteger contra a ação de raios ultravioletas que podem causar danos no nosso DNA e levar não só ao envelhecimento precoce, mas a doenças como o câncer e causar outras disfunções que diminuem a nossa sobrevivência. Tá? Então, nós podemos dizer que os melanócitos, eles produzem grãos de creatina e quando acontece a apoptose, a morte só da parte mais apical dessa célula, eles liberam esses grãos de queratina e aí, então, a queratina se esparrama para as outras camadas. Uma outra questão aqui que eu chamo a atenção é que quando essa queratina é liberada e ingressa também nas outras células das outras camadas, ela geralmente fica depositada justamente em cima do núcleo para fazer a proteção contra os raios ultravioletas. Então, ó, pessoal, nessa microfotografia aqui, ó, eu destaco para vocês aqui, ó, bem pequenininho, de vez em quando, a presença dos melanócitos na camada germinativa da nossa pele. É importante destacar que o número de melanócitos na pele é aproximadamente igual em todas as etnias que apresentam, mesmo que ocorra diferença na coloração da pele, tá? O que é que muda é que a eficiência da enzima que vai transformar a tirosina em melanina, que dá a cor da pele, a eficiência dessa enzima que a gente conhece como tirosinase é que é diferente. Então, indivíduos com peles mais escuras tem essa enzima mais eficiente, enquanto que aqueles indivíduos que têm a pele muito branca, elas têm uma enzima menos eficiente e a melanina também é degradada, né? Ela
sempre vai ser degradada pelos lisossomos, então mais rapidamente, ela é menos estável, né? E por isso que a cor permanece mais esbranquiçada. Enquanto que na pele negra, a melanina também é mais estável. Por que que existe uma grande relevância de nós termos diferenças de coloração de pele para nós conseguirmos ter uma melhor radiação adaptativa da nossa espécie no planeta. Ou seja, a gente consegue colonizar qualquer tipo de situação e fez isso lá no Polo Norte, lá na África, e aí simplesmente com pequenas mutações nessa enzima a gente consegue então ajustar a nossa maior ou menor exposição ao sol em relação à proteção, certo? Aqui também eu gostaria de destacar que com o envelhecimento podem ocorrer alterações nas atividades dos melanócitos, uma vez que o número deles diminui e diminui assim a proteção contra os raios ultravioleta do sol, ultravioleta do sol. Então, o que também pode ocorrer é que essas alterações na função melanocítica pode vir a produzir manchas escuras ou esbranquiçadas que são comuns a gente observar na pele dos idosos. Aqui, ó, eu gostaria de destacar que também existem vários tipos de doenças relacionadas à epiderme. Uma dessas é o vitiligo, que causa despigmentação e que é uma enfermidade autoimune que atinge 1 a cada 100 pessoas no mundo e ocorre em decorrência da destruição dos melanócitos da pele, do cabelo e dos pelos. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre as células de Merkel. Outro tipo, então, de célula que é encontrada na camada germinativa são essas células de Merkel. Essas células são receptores táteis, mecanorreceptores, e são abundantes principalmente na ponta dos nossos dedos e na base dos folículos pilosos. Vão possuir prolongamentos citoplasmáticos curtos e vão se ligar aos queratinócitos através de junções desmossômicas, tá? Essas células vão ter um núcleo bem volumoso, filamentos de queratina e vesículas neuroendócrinas. E na base da célula, ó, de Merkel se formam então junções sinápticas, ou seja, elas se juntam com as fibras nervosas, e é isso então que garante que a gente tenha essas sensações relacionadas aí com a presença dessas células de Merkel. Então, quando vocês pressionam a mão de vocês, vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão estar sentindo essa pressão graças a essas células que são mecanorreceptores. Então, aqui, ó, nesse esquema, eu consigo mostrar para vocês, ó, uma célula de Merkel também com os seus prolongamentos e a sua relação, ó, com as fibras nervosas, que depois a gente vai aprender, né, apesar que a gente já estudou daí no tecido fundamental, mas a gente vai voltar a falar com maior propriedade quando a gente vê histologia do sistema nervoso, tá? Bom, agora, pessoal, nós vamos comentar sobre as principais características da chamada camada espinhosa, que ocorre logo acima da camada germinativa da epiderme. Aqui eu destaco que as camadas superiores ao extrato basal, elas sofrem, essas células, uma pressão mais uniforme, e por isso que as células são mais poliédricas. As células da camada espinhosa também vão ser ligadas umas entre as outras através de desmossomos e a presença de interdigitações, o que aumenta a resistência da epiderme ao atrito. Bom, em cima, no extrato espinhoso, nós também vamos identificar células especiais denominadas células de Langerhans, certo? Tá aqui a
as células de Langerhans, que vão ter função imune. Elas monitoram, então, a entrada de antígenos estranhos para dentro da nossa pele, por exemplo, bactérias ou vírus. Se eu corto o meu dedo aqui, mesmo que seja bem superficialzinho, como tem muito micro-organismo ao redor, eles vão tender a entrar. E essas células conseguem identificar esse ingresso e conseguem avisar para outras células do sistema imune irem ali e bloquearem qualquer tipo de infecção, tá? Ou seja, elas vão atuar, não é, em situações de vigilância da invasão do nosso corpo. Mas, por um outro lado, elas podem, em alguns indivíduos, elas podem estar muito sensibilizadas e acabar desencadeando situações um pouco patológicas, como é o caso das dermatites alérgicas, quando a gente entra em contato com uma determinada substância e incha, né? Então, elas acabam atuando aí, certo? Bom, essas células, elas vão estar disposta no meio das células da camada espinhosa da epiderme, que essas células todas da epiderme a gente conhece como queratinócito, e vão se ligar a elas principalmente através de moléculas célula-adesivas chamadas caderinas. Então, tá aqui, ó, pessoal, mostrando para vocês dermatites alérgicas associadas e desencadeadas pelas células de Langerhans presentes na camada espinhosa da epiderme. Então, as células de Langerhans, elas se parecem muito com outras células imunes que nem os macrófagos, e assim que elas entram em contato com algum antígeno, alguma bactéria, algum vírus, ela tende a fagocitar esses corpos estranhos para nos proteger, ou mesmo se entra, às vezes, crava um espinho, né? Fica lá umas pequenas moléculas, a gente não vê, vai ter que limpar aquele tecido, tá? Em termos histológicos, essas células, elas vão exibir, isso é importante comentar, um nucleão mais ovoide, envolto por um citoplasma mais claro, tá? Então, é meio parecida aí com os melanócitos. Ainda sobre as células de Langerhans, eu quero destacar para vocês aqui, ó, que ela possui prolongamentos dendríticos, né? E é possível, então, a gente conseguir visualizar ela com a impregnação de corante chamado cloreto de ouro, ou com células imunocitoquímicas, que nem eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Aqui está um corte histológico da histologia do tecido epidérmico, e aqui, ó, em mais marronzinho, são células de Langerhans que eu encontro nesse tecido. Mas por que eu estou chamando tanta atenção dessas células de Langerhans? Porque, além da função imune, essas são as principais células que vão estar associadas à rejeição de enxertos cutâneos. Então, quando eu preciso fazer um enxerto, por exemplo, de pele, se eu tiver na pele do doador algum tipo de proteína de reconhecimento celular que seja muito diferente da pele da pessoa que vai receber, né, esse enxerto, pode acontecer que essas células de Langerhans, então, elas passem a destruir esse tecido doador, rejeitando, então, o transplante. Ó, aqui então eu mostro para vocês, ó, um indivíduo que foi feito um transplante no pé dele, não, ela tinha perdido, e acontece que a pele aqui, ó, pode ver que está toda embolotadinha, ela foi rejeitada por conta das células de Langerhans. Tá, agora nós vamos falar da outra camada epidérmica que está situada acima da camada espinhosa, que é a camada da granulosa. Essa é formada por de 1 a 3 camadas de queratinócitos, que são constituídos por células mais achatadas e que estão cheias de grânulos de querato e alina. Esses grânulos, eles vão produzir, pessoal, uma molécula conhecida como filagrina, que é aquele componente da membrana que vai se tornar, vai tornar as células córnea, né? Que irão também morrer por apoptose e vão permanecer
recobrindo a nossa epiderme, que estão constantemente sendo descamadas, certo? Então, é importante comentar que a filagrina vai ser um componente importante para a produção da nossa cornificação celular. Tá? Bom, as células do extrato granuloso, elas são pavimentadas e bastante achatadas, tá? Bem achatadinhas, como vocês podem ver aqui, tá? Elas vão formar uma barreira importante, porque é elas que tornam a nossa pele impermeável. Só, não, a gente pode ficar na água, mas a água não entra para dentro do nosso corpo, por exemplo, dentro de uma piscina, mesmo que a gente veja ali que murchou os dedinhos, tá? E ela também vai desencadear a queratinização das células que vão depois estar mais superficialmente localizadas, formando a camada córnea. Por quê? Porque ela ocorre a síntese de uma outra molécula importante, que é a acilglicosilceramida. E é ela que vai acabar fazendo com que haja essa impermeabilização da nossa célula, da nossa pele, e porque ela acaba formando espécies de lamelas, né, que vão envolver essas células aí, tá? E aí também elas vão ajudar na indução da morte dessas células, que vão formar posteriormente a camada córnea. Tá? Então tá aqui o extrato granuloso, como vocês podem observar, ó, para cá depois vai estar a córnea, tá? E mostrando então que a formação dessas lamelas, que é tudo geralmente com moléculas de gordura, é que vão acabar tornando a nossa pele impermeável. Bom, as camada da granulosa também, pessoal, ela vai apresentar terminações nervosas, chamadas terminações nervosas livres, que vão ser importantes porque nessas terminações eu vou encontrar também receptores de tatos, de temperatura e de dor. Bom, agora eu quero comentar especificamente sobre uma camada de células que eu só vou encontrar na pele grossa, que a gente chama de camada lúcida. Ela é uma camada córnea que vai ocorrer, né? Ela vai, não é uma camada córnea, é uma camada antes da camada córnea, e essa camada já contém células que são anucleadas e formam uma faixa clara e homogênea quando a gente observa no microscópio, tá? E ela é fortemente corada pela eosina. Bom, agora vamos falar um pouco da última camada da epiderme, que é a camada córnea. Lembra que eu falei para vocês que lá no extrato granuloso aconteceu a formação de moléculas lipídicas muito importantes, que nem a acilglicosiceramida? Pois é, essas moléculas, assim como elas impedem, tornam a pele impermeável, elas também vão impedir a passagem de nutrientes para as células mais superficiais da minha pele, que formam o extrato córneo. Sem nutriente, sem trocas gasosas, estas células vão morrer, vão degenerar. E aí os núcleos e as outras organelas vão ser digeridos pelas enzimas lisossômicas, e basicamente o que nós vai permanecer ali, vai ser um epitélio, né, formado por uma membrana celular mais cornificada, que não vai possuir núcleo, não vai possuir organela, mas vai estar repleta do quê? De queratina. Então, as células do extrato córneo são formadas assim, a espessura vai variar, claro que sendo maior naquelas peles que tem mais atrito. Bom, aqui sem querer eu já passei para outra lâmina e eu vou continuar, tá?
Eu queria dizer para vocês que quando nós vamos estudar a biologia dos queratinócitos, ou seja, as células epiteliais que formam a nossa epiderme, eles têm em média de 40 a 50 dias de vida na pele delgada e mais ou menos de 25 a 30 dias de vida na pele espessa, já que essa é submetida a um maior atrito. No caso da psoríase, essa morte acontece mais rapidamente, começa a acontecer maior taxa de divisão celular, e aí com isso ocorre acúmulo de queratinócitos, e do extrato córneo, formando então essas placas córneas que são manifestações clínicas dessa doença que vocês já viram algumas pessoas ter, certo? É uma doença autoimune, justamente porque o próprio sistema imune da pessoa fica matando uma grande quantidade de queratinócitos. Bom, uma outra questão que eu gostaria de destacar aqui é relacionada com o envelhecimento da pele. Quando a gente vê uma pessoa mais velha, a gente observa que essa pessoa tem rugas, não é? Mas na realidade, as rugas elas vão ser formadas pela desestruturação da derme, que vai formar menos fibras colágenas, outras fibras, e que vai então formar aqueles sulcos que a gente observa na pele. Por quê? Porque a epiderme mesmo, a camada germinativa, nunca para de produzir células e ela praticamente então tem um baixíssimo nível de envelhecimento biológico. Então, quem envelhece mesmo é a derme. Agora vamos falar um pouco sobre as características da derme. Aqui vale ressaltar, então, que o limite entre a epiderme e a derme, principalmente na pele espessa, ele é bastante irregular, tá? Devido a projeções da derme para o interior da epiderme, que nós chamamos essas projeções de papilas dérmicas e que cria o quê? Que nem quando se eu colocar minhas mãos assim, é muito mais fácil de eu separar elas do que se eu entrelaçar meus dedos, né? Então, a papila dérmica serve justamente para isso, criar um maior entrelaçamento, impedindo que a epiderme e a derme se separem muito facilmente, tá? E elas são também conhecidas como cristas epidérmicas. Essas projeções, então, aumentam o contato, a zona de contato entre a derme e a epiderme, dando maior resistência à pele, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso salientar aqui nesse nosso esquema. Outra questão é que, então, essa derme papilar que forma essas papilas dérmicas, ela vai ser formada de tecido conjuntivo frouxo, enquanto que aquela derme mais profunda, que é a reticular, é formada por tecido conjuntivo denso não modelado, tá? Também é importante comentar aqui que na derme nós vamos ter uma maior quantidade de fibras elásticas, o que confere maior elasticidade na nossa pele. Bom, observe agora esse corte histológico da derme papilar, que a gente chama a derme de tecido conjuntivo frouxo, e a derme reticular. Bom, a derme, como nós falamos lá no tecido, quando nós vimos tecidos fundamentais, tecido conjuntivo, como ela vai ser feita por tecido conjuntivo, é ela que vai abrigar a grande quantidade dos anexos cutâneos que vamos encontrar. Por exemplo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, inervações, terminações neurais sensoriais, que podem ser livres ou encapsuladas, né? E também glândulas e pelos, folículos pilosos, tá? Então, aqui, eu mostro para vocês diversos tipos de receptores cutâneos que eu vou ter essa associação entre o tecido epitelial e a derme e o sistema nervoso, tá?
que eles podem ser encapsulados ou não, como é o caso, aí tem os corpúsculos de Meissner, Ruffini, Patini, que vocês vão aprender melhor e aprofundar melhor o conhecimento lá na disciplina de fisiologia, tá? O que mais que eu tenho que falar aqui? Bom, então aqui eu não vou comentar muito outra coisa. Eu quero agora, então, falar um pouco sobre os anexos da pele, como é o caso do pelo, né? O pelo, pessoal, ele tem origem ectodérmica, portanto, ele tem origem epitelial. Quando acontece mais ou menos o terceiro mês de vida intrauterina, lá na ectoderme, que está sendo formada, que vai formar nossa epiderme, começa a surgir uma invaginação desse tecido epidérmico que está associado a um grupo de células mesodérmicas que eu conheço como papila dérmica, que vai formar o que aqui? Que vai ser importante. Por quê? Porque na medida que vai acontecendo a invaginação, algumas células que se despregaram lá no momento da formação do tubo neural vão migrar para essa papila dérmica e vão dar origem aos melanócitos, porque nossos pelos eles têm cor também, né? E aí, vai acontecer a formação dos nossos folículos pilosos, que vão possuir, então, na sua base, a papila do pelo, contendo células mesodérmicas, dérmicas com melanócitos, e eu tenho, então, a distribuição das células epidérmicas formando a raiz externa, interna do pelo, o córtex, e geralmente esses nossos folículos pilosos vão estar associados tanto a glândulas sebáceas quanto a glândulas sudoríparas. Pronto, pessoal, é isso que eu tinha que falar sobre a derme. Então, agora vamos falar um pouco sobre a histologia do sistema endócrino, tá? A primeira glândula que a gente vai estudar aqui é a hipófise, também chamada de glândula pituitária. Ela é considerada uma glândula mestra no nosso organismo, pois sua principal função é produzir hormônios que vão regular o funcionamento de muitas outras glândulas endócrinas. Ela mede mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, tem o tamanho de uma ervilha, não é? E está localizada num local aqui do nosso crânio chamado célula túrcica. Então, ela é localizada no osso esfenoide e ela, por incrível que pareça, mesmo que seja bem pequenininha, ela está dividida em termos citológicos e funcionais em duas partes, chamadas adenohipófise e neurohipófise. Então, esse corte, pessoal, ele apresenta uma visão geral da hipófise, constituída pela adenohipófise e a neurohipófise, que aqui se vê melhor. A hipófise ela vai ser revestida externamente por uma cápsula de tecido conjuntivo e internamente por uma rede de capilares que são entrelaçados, então, com essas células epiteliais endócrinas e que formam o que a gente chama de estruturas codornais. Existe uma parte intermediária entre a adenohipófise e a neurohipófise, que a gente chama de parte intermediária, ou pars intermédia. Existe também aqui, como a gente vai observar, na adenohipófise, ela vai ter um tecido epitelial suportado por tecido conjuntivo ricamente vascularizado, tá? E enquanto que a gente vai encontrar aí nessa adenohipófise 3 tipos de células: cromófilas, acidófilas, cromófilas basófilas e cromófobas, de acordo com a afinidade por corantes básicos, ácidos ou sem afinidade. Como eu destaquei anteriormente, a adenohipófise vai ter origem no tecido epitelial e ela vai secretar hormônios a partir da influência, liberação e secreção de outros hormônios que vêm do nosso sistema nervoso, basicamente do hipotálamo, tá? Então, ela é muito importante, ela está muito vinculada aí ao nosso sistema nervoso. Então, aqui nesse corte histológico, a gente consegue ver
a adenipófise com as suas células acidófilas, são as mais rosadas, as basófilas mais lilás e as outras que não coram tanto, que são os cromófobos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a histologia da neurohipófise, que não vão possuir células secretoras similares às observadas à adenipófise. Sua função é de armazenar e secretar dois neurônios. O hormônio antidiurético, vasopressina, que vai ser sempre responsável pela absorção das águas nos rins, reduzindo o volume da urina e perda excessiva de água pelo corpo, e o hormônio ocitocina, que está muito associado com o estímulo da musculatura uterina para que ocorra expulsão no parto e também associado com a descida do leite na amamentação. Em termos histológicos, a neurohipófise apresenta um tipo específico de célula da glia, chamada pituícito, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui agora nesse corte, em que a gente observa que naquelas regiões que tem acúmulo dessas células pituícitos, nós reconhecemos elas, aqui como vocês estão vendo, elas são mais adensadas e são conhecidas como corpúsculo de Hering, certo? E os neurônios secretores, eles vão ter também, nessas células aqui, uma grande quantidade de corpos de níquel bem desenvolvidos. Na neurohipófise também a gente consegue identificar os axônios dos neurônios hipotalâmicos, que são os axônios que chegam do hipotálamo até essa parte da glândula. Agora vamos falar sobre duas glândulas encontradas acima dos rins, que a gente conhece como glândulas das adrenais, certo? Elas também são chamadas de glândulas suprarrenais. Elas são glândulas endócrinas responsáveis pela produção de importantes hormônios, como a adrenalina, a noradrenalina, que vão atuar em vários órgãos e participam do funcionamento do nosso organismo, certo? Na glândula suprarrenal são reconhecidas duas regiões bem distintas, a região medular e a região cortical. As duas camadas, tanto a cortical quanto a medular, vão ser envolvidas por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Essas duas camadas, então, o córtex e a medula da adrenal, são considerados, na realidade, dois órgãos distintos, porque possuem origens diferentes, morfologia e função também diferenciada, tá? Então, o córtex é derivado do epitélio e a medula da crista neural, do epitélio celomático. Os principais hormônios produzidos e liberados pelas glândulas adrenais são aldosterona, deixa eu ver quem mais que está aqui, aldosterona, também tem o cortisol e a noradrenalina. Tá, então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a glândula tireoide. Com certeza, essa foi a glândula que vocês desenharam lá na aula prática. Ela vai ser uma glândula localizada na região do pescoço, que tem funções super importantes. Ela vai produzir dois hormônios, que é a triiodotironina, ou seja, o hormônio T3, e o T4, que é a tiroxina ou tetraiodotironina. Aí é difícil dizer esses nomes, né? Então, ela produz o T3 e o T4. Esses hormônios estão diretamente relacionados com a regulação do nosso metabolismo, da nossa energia, de vários tipos de funções fisiológicas do nosso organismo, tá? Essa glândula, ela vai se localizar na região conhecida aqui, ó, como pomo de Adão, na base do pescoço, e ela vai pesar mais ou menos 25 gramas, tá? Ela vai ter um lobo direito, um lobo esquerdo e um istmo, que é uma região que liga esses dois lóbulos. Em relação à sua histologia, essa glândula ela vai ter essa disposição histológica, no qual a gente vai encontrar pequenas esferas que são denominadas folículos e que são
rodeadas por células que vão acabar secretando o conteúdo interno, e essa secreção, então, se acumula aqui no interior desses folículos, tá? O que a gente consegue ver? Esses folículos, eles vão ser mantidos, aqui não aparece tão bem, mas está em branco no corte histológico, por septos de tecido conjuntivo que formam uma cápsula e que acabam dividindo a glândula nos dois lobos que a gente falou anteriormente, tá? A gente consegue ver num corte histológico ou de maior aumento, que a gente consegue enxergar melhor essas estruturas, que os folículos tiroidianos vão ser revestidos por células epiteliais cuboides, dispostos em uma única camada, que caracteriza, então, um epitélio cúbico simples, tá? E é essas células foliculares que vão, então, secretar essa substância que, em geral, a gente denomina como coloide e que vão ser os precursores do hormônio tiroidiano. Tá? Então, aqui a gente vê também que nos espaços que eu encontro os septos conjuntivos, eu também vou encontrar quem? Vasos sanguíneos que vão fluir e vão transportar para o resto do corpo os hormônios da tireoide e também vão trazer outras moléculas bioativas importantes e metabólicas para o interior dessa nossa glândula. Bom, pessoal, quando eu tenho problemas que fazem com que essa glândula produza um desbalanço nos hormônios T3, T4, eu posso estar diante de uma manifestação clínica chamada tireoidismo, que vai causar uma série de alterações que a gente não gosta, né? Tipo, o cabelo vai ficar muito seco, as pessoas ficam mais irritadas, cansadas, apresentam pele seca e áspera, e elas vão ter a tireoide mais diminuída em relação às pessoas saudáveis. Por outro lado, pode acontecer um hiperestímulo e agora a tireoide produziu uma quantidade de hormônios maior do que o necessário, e isso também vai demandar em alterações clínicas como perda de peso, olhos salientes, suores, pescoço inchado e também uma tireoide mais aumentada. O hipotireoidismo talvez seja uma das doenças altamente prevalentes aí na nossa população e muitas vezes ele pode estar associado a uma manifestação autoimune, ou seja, o próprio corpo está lá destruindo essas células. O nosso organismo também tem outras duas pequenas glândulas muito importantes, chamadas glândulas paratireoides, que pertencem ao sistema endócrino e que atuam no organismo de modo a auxiliar na regulação de nutrientes, como os cálcios e os fosfatos, tá? As paratireoides estão localizadas na região do pescoço, que nem nós estamos vendo aqui, próximos da outra glândula super importante do corpo, que é a tireoide. As paratireoides vão secretar fundamentalmente o hormônio conhecido como parato-hormônio, ou PTH, que tem como função manter o nível do cálcio, né, plasmático, que é necessário para o bom funcionamento do organismo, certo? Então, aqui, ó, está o corte histológico da paratireoide, que é revestida por essa cápsula aqui de tecido conjuntivo, que a gente já falou também, e que tem aqui dentro as glândulas secretoras. Existem, assim, o que nós chamamos de cordões celulares, e esses cordões são formados por dois tipos de células que possuem um formato poligonal e que secretam o paratormônio, tá? É importante também falar que existem essas células chamadas oxifilas, que não se sabe bem a sua função e que elas realmente se diferenciam a partir do momento que a gente tem 7 anos de idade. Bom, né? O nosso organismo é cheio de glândulas, então vamos também comentar sobre uma pequena glândula localizada no terceiro ventrículo do cérebro, lá dentro, então, do nosso cérebro, que se chama glândula pineal. Ela vai ser revestida, na real, pela
meninge, que também vai revestir o nosso sistema nervoso central, que é a pia mater. E a partir da pia mater, então, vão partir septos de tecido conjuntivo que vão separar essa glândula em lobos. Então, a glândula pineal ela acaba sendo formada por dois tipos celulares, que são conhecidos como pinealócitos e astrócitos, além de ter também muitas fibras nervosas, tá? Então, aqui a gente consegue enxergar um corte histológico e que também mostra que nós vamos ter os núcleos mais ou menos alongados e eles também vão ter diferentes dos astrócitos. Aqui, pessoal, eu também, então, mostro para vocês os astrócitos que estão presentes na glândula pineal, tá? E os pinelócitos que já vão realmente possuir núcleos mais irregulares. E que também, aqui eu destaco, são as células responsáveis pela produção da melatonina e de outros peptídeos, e a melatonina é muito importante para regular a nossa sazonalidade, o nosso ritmo circadiano de sono e de vigília. Observem aqui, então, ó, nesse esquema, quais são as principais funções reais que a melatonina tem. Lembrando que essa glândula é uma glândula bastante antiga em termos evolutivos, né? Principalmente nos vertebrados, né? Então, ela vai ter ação sobre outros hormônios, ela reorganiza o ciclo do sono, ela retarda o envelhecimento, ela tem função neuroprotetora, antioxidante e melhora também a nossa resposta imunológica. Por fim, pessoal, na aula de hoje a gente vai comentar alguns aspectos gerais relacionados com a histologia do sistema urinário. O sistema urinário, como vocês sabem, vai retirar do organismo, através da urina, as substâncias em excessos e os produtos residuais do metabolismo, contribuindo assim para a manutenção da nossa homeostase, ou seja, para a manutenção da composição química do meio interno, respeitando todas as moléculas que a gente precisa para o nosso organismo funcionar nas suas concentrações melhores, né? Que não estejam nem menos e nem mais do que o necessário, tá? Para isso é que eu vou ter esse meu sistema urinário que vai conseguir regular essa manutenção através da produção da urina, que às vezes vai estar mais diluída ou às vezes vai estar mais concentrada, conforme for o nosso gasto, a nossa temperatura corporal, a nossa ingestão de líquidos, entre outras, tá? Então, vamos começar falando sobre a histologia do rim. O rim que vai filtrar e vai fazer, então, essa urina no final, ele é um órgão duplo, como vocês sabem, pesa cerca de 150 gramas e ele está localizado retroperitonealmente. Ele vai ter uma face convexa e outra côncava, e esses dois órgãos vão estar ligados por uma estrutura chamada hilo, por onde vão passar vasos sanguíneos, veias e artérias de maior calibre e vão conectar um rim ao outro, tá? Então, a gente diz que o hilo contém ainda os cálices, que são essas estruturas aqui, que vão coletar a urina e vão se unir na pelve renal. É importante comentar que essa pelve agora, ó, ela vai desembocar no ureter, por onde a urina vai sair do rim. Em termos histológicos, o rim pode ser dividido em duas zonas, uma zona cortical e uma medular. Na zona cortical, nós vamos ter uma grande quantidade de estruturas vasculares, corpúsculos renais, que são os corpúsculos de Malpighi, onde o sangue é filtrado, e a presença dessas estruturas, que não existe em nenhum outro tipo de órgão, é um rápido diagnóstico histológico do rim. Então, aqui a gente apresenta, já vou falar um pouco mais agora do glomérulo do rim.
A unidade funcional do rim é chamada de néfron, e o néfron ele vai ser constituído pelo corpúsculo de Malpighi, o túbulo proximal, a alça de Eng e o tubo distal. O corpúsculo renal ou de Malpighi vai consistir no glomérulo que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Que ele vai ter um enovelamento de capilares envolto dentro de uma estrutura conhecida como cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman, ela é histologicamente constituída de um epitélio simples pavimentoso, que é a parte mais externa, e o outro que está mais acoplado, ó, aos capilares, que é formado por células modificadas chamadas de podócitos, tá? Entre os dois folhetos vai existir esse espaço aqui, ó, esse espaço em branco que a gente consegue enxergar aqui, ok? E que recebe o líquido filtrado através das paredes dos capilares do folheto visceral. Então, aqui na histologia, o que a gente consegue enxergar? Ó, cápsula de voo, folheto externo, folheto interno, espaço capsular. Da bexiga e das vias urinárias, certo? A urina que vai sendo filtrada, né, através daquela cápsula que a gente viu, ela vai sair dos rins através de estruturas conhecidas como cálices maiores e menores, e que vão se reunir na pelve central e que vão acabar depois desembocando no ureter para poder sair do corpo depois pela uretra, certo? Então, no momento da micção, a urina sai da bexiga, ela sai da bexiga para o exterior pela uretra, que na mulher vai ser bem pequenininho, e é cerca de 4 centímetros, e no homem vai ser um pouco maior, de 15 a 20 centímetros, porque ela tem que atravessar, digamos assim, todo o corpo do pênis, tá? Então, os cálices e a pele renal e os ureteres e a bexiga vão ser revestidos por um epitélio especial que vocês viram lá na aula prática, que é o epitélio de transição, que vai apresentar uma membrana plasmática diferenciada e espessa, que é capaz de resistir a maior concentração de solutos, de sais, de tudo, de moléculas que a urina tem, ou seja, eles conseguem resistir à hiperosmolaridade da urina e também a solutos tóxicos que estão dissolvidos nela. Por exemplo, muitos dos produtos que, quando a gente toma um fármaco, a maior parte das pessoas às vezes não sabe, esse fármaco ele vai ser degradado no fígado, mas também parte desses metabólitos de degradação podem sair via urina, tá? Então, esse espessamento da membrana plasmática forma o que nós chamamos de placas de membrana, que acabam se dobrando internamente aqui, ó, na bexiga, e isto permite o quê? Que na medida que a bexiga vai enchendo de líquido, essas placas vão se distendendo, tá? Para a gente poder, então, armazenar um maior volume de urina ali, tá? E, então, subjacente ao epitélio, então aqui eu estou mostrando para vocês, ó, essas placas aqui, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse corte histológico da bexiga, mostrando o tecido epitelial, que vai ter células intermediárias e células redondas e ovais, que são conhecidas como células globosas e que vão, então, permitir o quê, né, pessoal? Permitir a distensão da bexiga, ou seja, dessa forma global, elas vão ficando achatadas na medida que a bexiga estende. Aqui também eu destaco as células basais, que são as células da camada germinativa, vinculada ao tecido conjuntivo, que você sempre sabe que isso aí vai acontecer.
Bom, por fim, vamos falar um pouco sobre a histologia do ureter, que são aqueles canalicos para onde a bexiga vai, a urina vai fluir para poder entrar na uretra e depois ser eliminada, né? O revestimento, em termos histológicos, esses canais, esses ductos, eles são revestidos também por um epitélio de transição, só que ele vai ter também o epitélio pseudoestratificado colunar ou estratificado pavimentoso, conforme ele está mais próximo da bexiga ou mais próximo do exterior. Então, ele vai mudando aí a sua dinâmica histológica, tá? Nele vão desembocar os produtos, as glândulas chamadas glândulas de Litre, que são do tipo mucoso, que produzem uma espécie de muco que vão ser importantes para deixar lubrificado esse canal, tá? E próximo à abertura do exterior da uretra vai existir um esfíncter com músculo estriado esquelético e o esfíncter também com músculo liso, e é esse estriado esquelético que faz com que a gente consiga segurar o pipi, né, antes da gente sair correndo para o banheiro e conseguir urinar. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. A gente viu aqui, de uma maneira geral, os principais aspectos histológicos relacionados com as estruturas do sistema tegumentar, a pele, endócrino e também urinário. Espero que vocês tenham entendido essas diferenças e que essas informações sejam relevantes para vocês compreenderem melhor as práticas de histologia da disciplina. Beijo e até a próxima.